Apocalipse apócrifo de Al-Hanan, também conhecido como Revelação de São João o Teólogo. Após a subida de nosso Morriú e Yahushua Mehushihai, eu e Al-Hanan estava só no Monte Tabor, onde ele nos mostrou a sua superioridade sem mácula. Como não pude suportar, caí ao chão. Orei a Yao e disse: ó Yao, meu Elohim, que me considerou digno de ser seu servo, ouça minha voz e me ensine a respeito da sua vinda. Quando você vier para a terra, o que acontecerá? O céu e a terra, o sol e a lua, o que acontecerá com eles nesses dias? Revele tudo a mim, pois estou animado, porque você ouve ao seu servo. Passei 7 dias falando. Depois disso, uma nuvem de luz me tirou da montanha e me colocou diante da face do céu. Então ouvi uma voz que me disse: olhe para cima, Yahushua, servo de Deus, e aprenda. Quando olhei para cima, eu vi o céu se abrir, e de lá, do interior do céu, desceu um aroma de perfumes de grande doçura. E eu vi uma enorme inundação de luz, mais resplandecente que o sol. E novamente eu ouvi uma voz que me disse: veja, virtuoso Al-Hanan. E eu focalizei minha visão e vi um livro deitado, com a espessura, penso eu, de 7 montanhas. Seu comprimento era tal que a mente humana não pôde compreendê-lo. Ele tinha 7 selos. Eu disse: ó Yao, meu Elohim, me revele o que está escrito neste livro. Então ouvi uma voz que me disse: ouça, virtuoso Al-Hanan. Neste livro que você vê estão escritas as coisas do céu e as coisas da terra e as coisas do abismo e os julgamentos e a justiça de toda a humanidade. Então eu disse: Yao, quando é que essas coisas vão acontecer? E o que esses dias trarão? Então ouvi uma voz que me disse: ouça, virtuoso Al-Hanan. Nesses dias haverá abundância de milho e vinho, como nunca antes houve sobre a terra, e nem haverá até que cheguem esses dias. Então a espiga de milho produzirá meia medida, o galho encurvado produzirá 1000 cachos, e o cacho produzirá meio jarro de vinho. No ano seguinte não serão encontrados sobre a face de toda a terra sequer meia medida de milho ou meio jarro de vinho. Então, novamente eu disse: Yao, então o que você vai fazer? Então ouvi uma voz que me disse: ouça, virtuoso Al-Hanan. Surgirá então o contraditor, ele que foi separado nas trevas e que é chamado de Anti-Messias. Então eu novamente disse: Yao, me revele como ele é. Então ouvi uma voz que me disse: a aparência de seu rosto é sombria, os cabelos de sua cabeça são afiados como as lanças, e suas sobrancelhas como a de um animal selvagem. O seu olho direito é como a estrela que nasce pela manhã, o outro é como o de um leão. Sua boca tem por volta de um cúbito, seus dentes têm um palmo de comprimento, seus dedos são como foices. As pegadas de seus pés têm 2 palmos, e em seu rosto há uma inscrição: aquele que é contra o Mehushihai, o Anti-Messias.
Ele será exaltado até o céu e será jogado até o inferno, exibindo falsidades. Então farei o céu ter a cor do bronze, para que não haja orvalho sobre a terra, e esconderei as nuvens nos lugares secretos, para que não umedeçam a terra. Darei ordens às trombetas do vento, para que não sopre vento sobre a terra. Então eu novamente disse: Iau, por quantos anos ele fará isto sobre a terra? Então ouvi uma voz que me disse: Ouça, virtuoso Iau-Hanã, esses dias durarão 3 anos, e eu farei dos 3 anos como se fossem 3 meses, e os 3 meses como se fossem 3 semanas, e as 3 semanas como se fossem 3 dias, e os 3 dias como se fossem 3 horas, e as 3 horas como os 3 segundos. Como disse o profeta Daud: Seu trono você derrubou ao chão, você encurtou os dias de seu tempo, você derramou a vergonha sobre ele. Então eu enviarei Enoche e Ulial para condená-lo. Eles mostrarão que ele é um mentiroso e um enganador, e ele os matará no altar, como disse o profeta. Então eles oferecerão novilhos em seu altar. Então eu novamente disse: Iau, o que acontecerá depois? Então ouvi uma voz que me disse: Ouça, virtuoso Iau-Hanã, toda a humanidade morrerá, e não haverá um homem vivo sobre a terra. Então eu novamente disse: Iau, o que você fará depois? Então ouvi uma voz que me disse: Ouça, virtuoso Iau-Hanã, eu enviarei os meus querubins, e eles tomarão os chifres do cordeiro que está sobre a nuvem, Micaú e Gaboru. Sairão do céu e tocarão estes chifres, como profetizou o profeta Daud, com a voz de uma trombeta de chifres. E a voz da trombeta será ouvida de um canto a outro do mundo. A voz daquela trombeta fará toda a terra estremecer, como profetizou o profeta. No soar da voz do pássaro, todas as plantas se levantarão, ou seja, no soar da voz do arcanjo, toda a humanidade ressuscitará. Eu novamente disse: Iau, os que estão mortos espumam de raiva por causa de Adão até hoje. Os que habitam no inferno desde o princípio do mundo e morrem no fim dos tempos, com que aparência deverão ressuscitar? Então ouvi uma voz que me disse: Ouça, virtuoso Iau-Hanã, toda a humanidade ressuscitará com 30 anos de idade. Eu novamente disse: Iau, ao morrerem eles, são homens e mulheres, alguns são velhos e alguns crianças. Na ressurreição, como retornarão? Então ouvi uma voz que me disse: Ouça, virtuoso Iau-Hanã, assim como são as abelhas, sem diferir uns dos outros, mas todos com a mesma aparência e tamanho, assim serão todos os homens na ressurreição. Não haverá branco, nem ruivo, nem negro, nem etíope, nem semblantes diferentes, mas todos ressuscitarão com a mesma aparência e estatura. Toda a humanidade ressuscitará sem corpos. Como eu te disse que na ressurreição eles nem se casam e nem são entregues ao casamento, mas são como os querubins de Urim. Então eu novamente disse: Iau, em tal mundo seremos capazes de nos reconhecer uns aos outros? Um irmão a seu irmão, um amigo a seu amigo, um pai a seus filhos, ou os filhos aos seus pais? Então ouvi uma voz que me disse: Ouça, Iau-Hanã, aos justos haverá reconhecimento, mas aos pecadores nem um pouco. Não poderão reconhecer-se uns aos outros na ressurreição. Então eu, Iau-Hanã, novamente disse:
Iau, haverá recordação das coisas que estão aqui, dos campos e vinhedos, ou de outras coisas daqui? Então ouvi uma voz que me disse: ouça, virtuoso Iauhanã, assim diz o profeta Daud: eu me lembro que somos pó. Quanto ao homem, seus dias são como a relva, como uma flor do campo. Assim florescerá, pois um vento passou sobre ela, e ela não mais existirá, e não mais conhecerá seu lugar. Então novamente ele disse: seu espírito sairá, e ele retornará à sua terra. Naquele dia todos os seus pensamentos perecerão. Então eu novamente disse: Iau, o que você fará depois disso? Então ouvi uma voz que me disse: ouça, virtuoso Iauhanã, então eu enviarei meus querubins sobre a face de toda a terra, e eles levantarão da terra tudo o que há de honroso. Tudo o que é precioso será elevado às nuvens do ar. Então ordenarei que se eleve o grande e venerável cetro sobre o qual estendi minhas mãos, e toda a hierarquia dos meus querubins o reverenciarão. Então toda a humanidade será elevada sobre as nuvens, como profetizou o emissário Shaul. Todos com eles nós seremos arrebatados nas nuvens, para encontrarmos Iau nos ares. Então surgirão todos os espíritos imundos, tanto na terra como no abismo, onde quer que estiverem sobre a face da terra, desde o nascer do sol até o ocaso, e se unirão a ele, que é servido por Satanás, ou seja, o anti-Mehushihai, e eles serão elevados sobre as nuvens. Eu novamente disse: Iau, o que você fará depois disso? Então a voz me respondeu: ouça, virtuoso Iauhanã, eu enviarei os meus querubins por toda a face da terra, que queimarão a terra por 8.500 cúbitos. As grandes montanhas serão incineradas, e todas as rochas se derreterão e se tornarão como pó. Todas as árvores serão queimadas, e todos os animais, todas as coisas que rastejam sobre a terra, e tudo que se move sobre a terra, e tudo que voa pelos ares. Não haverá nada que se mova sobre a face da terra, e a terra ficará parada. Então eu novamente disse: Iau, o que você fará depois disso? Então a voz me respondeu: ouça, virtuoso Iauhanã, eu revelarei as 4 partes do Oriente, e 4 fortes ventos virão e varrerão toda a face da terra, de um canto da terra ao outro. Iau varrerá o pecado da terra, e a terra será branca como a neve, se tornando como uma folha de papel, sem cavernas, montanhas, colinas ou rochas. Desde o nascer do sol até o ocaso, a face da terra será como uma mesa branca, como a neve, e os reinos da terra serão consumidos pelo fogo. Ela clamará por mim, dizendo: sou uma virgem diante de ti, ó Iau, e não há mais pecado em mim. Como antigamente disse o profeta Daud: você me aspergirá e eu serei purificado. Você me lavará e eu me tornarei mais alvo que a neve. Então ele novamente disse: todo abismo será preenchido, e todas as montanhas e colinas rebaixadas. Os lugares tortuosos serão endireitados, os caminhos acidentados serão aplainados, e toda a carne verá a salvação de Urim. Então eu novamente disse: Iau, o que você fará depois disso? Então a voz me respondeu novamente: ouça, virtuoso Iauhanã, a terra será purgada do pecado, e toda a terra se encherá com doce aroma, porque eu estou prestes a descer sobre a terra. Então, como eu disse antes, surgirá o grande e venerável cetro, com milhares de anjos o adorando. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, com poder e grande rodaial. Então o labutador da iniquidade com seus anjos o venerarão, rangerão muito os seus dentes, e todos os espíritos imundos fugirão. Então
dominados por um poder invisível, sem a habilidade de lutar, eles rangerão os dentes contra ele e o dirão: onde está o seu poder? Por que você nos enganou? Nós fugimos e caímos da rodaial que tínhamos ao lado dele, que virá para julgar a nós e a toda a humanidade. Ai de nós, porque ele nos baniu para a escuridão exterior. Então eu novamente disse: Ial, o que você fará depois disso? Então novamente a voz me respondeu: eu enviarei um querube do céu, e ele clamará em alta voz, dizendo: ouça a terra e seja forte. Diz Ial, pois eu estou descendo até você, e a voz do querube será ouvida de um canto do mundo a outro, até o lugar mais remoto do abismo. Então todo o poder dos querubins e dos que têm muitos olhos será tirado. Haverá um grande ruído nos céus, as 9 regiões do céu serão abaladas, e haverá temor assombroso em meio a todos os querubins. Os céus serão rasgados, desde o nascer do sol até o ocaso. Uma multidão de querubins descerá para a terra, e então todos os tesouros do céu serão abertos, trazendo abaixo todas as coisas preciosas, e o perfume do incenso. E eles trarão Yahushua para a terra vestida de noivo. Miríades e miríades de querubim e arcanjos me anunciarão, carregando o meu trono, clamando em alta voz: Hotshua, 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 Yal Tsavurial, os céus e a terra estão plenos da sua rodaial, e eu surgirei com poder em grande rodaial, e todo olho nas nuvens me verá, todo o joelho se dobrará, das coisas do céu e coisas da terra, e coisas abaixo da terra. O céu permanecerá vazio, e eu descerei sobre a terra. Tudo o que está no ar será abaixado sobre a terra, com toda a humanidade, e todos os espíritos malignos com o anti-Merushihai, e eles serão apresentados diante de mim, despidos e acorrentados pelo pescoço. Eu novamente disse: Ial, o que acontecerá com os céus e o sol e a lua, junto com as estrelas? Então a voz me respondeu: veja virtuoso Ial-Hanan. E eu olhei e vi um cordeiro com 7 olhos e 7 chifres. Então novamente ouvi uma voz que me disse: pedirei que o cordeiro se apresente diante de mim, e direi: quem abrirá este livro? E todas as multidões dos querubins responderão: entregue este livro ao cordeiro para que ele o abra. Então ordenarei que o livro seja aberto. Quando ele abrir o primeiro selo, as estrelas do céu cairão, de um horizonte a outro. Quando ele abrir o segundo selo, a lua se esconderá, e não haverá luz nela. Quando ele abrir o terceiro selo, a luz do sol será contida, e não haverá luz sobre a terra. Quando ele abrir o quarto selo, os céus serão dissolvidos, e o ar será jogado em completo caos. Como disse o profeta, os céus são obras de suas mãos. Eles perecerão, mas você permanecerá, mesmo quando eles envelhecerem como uma roupa. E quando ele abrir o quinto selo, a terra será rasgada, e todos os tribunais da face da terra serão revelados. Quando ele abrir o sexto selo, metade do mar desaparecerá. E quando ele abrir o sétimo selo, o abismo será descoberto. Então eu disse: Ial, quem será o primeiro a ser interrogado e julgado? Então ouvi uma voz que me respondeu: os espíritos imundos, juntamente com o adversário, a Satã. Então eu os ordenarei a irem para a escuridão exterior, onde as profundezas se encontram. Então eu disse: Ial, onde está isso? Então ouvi uma voz que me disse: ouça virtuoso Ial-Hanan. Se uma pedra grande o suficiente para ser empurrada por um homem de 30 anos for jogada no abismo, ela cairá por 20 anos e não chegará ao fundo do abismo. Como já dizia o profeta Daud, ele fez das trevas seu esconderijo. Então eu disse novamente: Ial, e depois deles, que nação será interrogada? Então a voz me respondeu: ouça virtuoso Ial-Hanan.
Da raça de Adão, essas nações serão interrogadas, ambos os gregos e os que creram em ídolos, e no sol, e nas estrelas, e os que corromperam a fé com coisas inventadas, e que não creram na ressurreição, que não reconheceram o Pai e o Filho. Então eu os enviarei para o abismo, como profetizou o profeta Daudi, que os pecadores sejam lançados no abismo, e todas as nações que se esqueceram de ouvir. Ele novamente disse: eles serão levados ao abismo como ovelhas, e a morte será o seu pastor. Então eu novamente disse: e depois deles, quem você julgará? Então ouvi uma voz que me disse: ouça, virtuoso Elhanan, a raça dos hebreus será então examinada, quem me pregou no madeiro como um malfeitor. Então eu disse: que castigo eles receberão? Em que lugar, visto que fizeram essas coisas a você? Então ouvi uma voz que me disse: eles irão para o Tártaro, como profetizado pelo profeta Daudi. Eles clamam, mas não há ninguém que os socorra. Clamam a Ial, mas ele não os escuta. E também disse o emissário Shaul: todos os que pecaram sem lei perecerão sem a lei. Todos os que pecaram sobre a lei serão julgados pela lei. Então eu novamente disse: Ial, e quanto aos que receberam a imersão? Eu ouvi uma voz que me disse então: então a raça daqueles que dizem me seguir será examinada, os que receberam a imersão. Os justos virão ao meu comando, e os querubim os separarão no meio dos pecadores, como profetizado pelo profeta Daudi. Ial não tolerará o castigo dos pecadores na porção dos justos. E todos os justos serão colocados à minha mão direita, e brilharão como o sol. Como você vê, Elhanan, as estrelas do céu foram feitas de uma vez só, mas que diferem na luminosidade. Assim será com os justos e os pecadores, pois os justos brilharão como os luminares e como o sol, mas os pecadores ficarão nas trevas. Então eu novamente disse: Ial, todos aqueles que dizem te seguir receberão um só castigo? Reis, sumos sacerdotes, patriarcas, ricos e pobres, escravos e livres? Então ouvi uma voz que me disse: ouça, Elhanan, como o profeta Daudi profetizou: a esperança dos pobres não será frustrada para sempre. Quanto aos reis, eles serão açoitados como escravos e chorarão como crianças. Os patriarcas, sacerdotes e levitas, entre os que pecaram, receberão castigos distintos, de acordo com a natureza específica da transgressão de cada um. Alguns no rio de fogo, alguns com um verme que nunca morre, e outros no poço dos castigos de 7 bocas. A tais castigos dos pecadores serão distribuídos. Então eu novamente disse: Ial, onde habitarão os justos? Então ouvi uma voz que me respondeu: o paraíso será revelado, e o mundo inteiro será unificado ao paraíso. Os justos estarão por toda a face da terra com os meus querubim. Como profetizou Uruha pelo profeta Daudi, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então eu novamente disse: Ial, qual o tamanho da multidão dos querubim? Qual é a medida mais populosa, a dos querubim ou a dos homens? Então a voz me responde: assim como é o tamanho da multidão dos querubim, é também o tamanho da raça dos homens. Como disse o profeta, ele estabelece as fronteiras das nações de acordo com o número dos querubim de Urim. Então eu novamente disse: Ial, depois disso, o que você fará? O que será do mundo? Me revele tudo isso. Então a voz me responde: ouça, virtuoso Elhanan, depois disso não haverá mais dor,
não haverá mais tristeza, não haverá lamentação, nenhum mal será lembrado, não haverá lágrimas, nem inveja, nem ódio entre os irmãos, nem injustiça, nem arrogância, nem difamação, nem amargura. Não haverá mais nenhuma das preocupações da vida, não haverá mais sofrimento causado por pais ou filhos, nem sofrimento causado pelo ouro. Não haverá mais pensamentos impuros, não haverá mais Satanás, nem morte, nem noite, mas tudo será dia. Como eu disse antes, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, homens que foram transformados como querubim, através da excelente trajetória de vida deles. Eu também tenho que trazê-los, pois ouvirão minha voz, e haverá apenas um rebanho e um pastor. E novamente ouvi uma voz que me disse: Veja, você ouviu todas estas coisas, virtuoso e Elhanã. Então as entregue a homens fiéis, para que eles também possam ensinar a outros, e não os considerem incompetentes, e nem jogue suas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés. Enquanto eu ouvia essa voz, a nuvem me trouxe para baixo e me colocou no monte Tabor. E me veio uma voz que disse: Benditos são os que guardam o julgamento e praticam a justiça, e bendita é a casa onde se encontra tal perfil. Como disse Ial, quem ama e guarda meus ensinamentos no Mehushihai Yahushua, o Salvador, a ele seja a Rodaial para todo o sempre. Aminal.